Saber o momento de vender uma ação é tão importante quanto saber o momento de comprar essa ação. Isso porque é a forma de gerar capital do próprio capital investido. E assim daí a gente vai ter mais dinheiro para investir. Ou seja, você então criou uma fonte de renda nova que não é o teu trabalho para colocar dinheiro nos seus investimentos. Mas aqui os seus investimentos efetivamente começaram a gerar riqueza para você. Daí então você também pode pensar, mas eu estou com foco no longo prazo, eu só quero comprar, por que eu vou vender? Aqui é o ponto-chave, porque se você não se deu conta, o mercado financeiro sobe e desce justamente para que você tenha essas oportunidades para maximizar os teus lucros e às vezes recortar algumas perdas e se beneficiar dessas supostas perdas momentâneas no momento de fazer os teus impostos. Isso vale tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. É justamente esse um ponto importante da gente falar. Quando a gente investe, a ideia de longo prazo não quer dizer que você vai ter que segurar um mesmo portfólio pela vida inteira. Mas é importante, às vezes, rotacionar a carteira de tempo em tempo. Só pelo fato de que o mercado ele é sazonal. Então, sempre está trazendo novas oportunidades em áreas diferentes. E mostra, claro, algumas debilidades também. Às vezes, essas debilidades, inclusive, estão dentro da nossa carteira. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente está investindo, a gente começa a identificar que tem momentos que a economia está favorecendo mais uma área do que outra. E vai ser bem lógico a gente vender ações que já tiveram uma grande alta para comprar outras que estão em baixa. Sendo que em outros momentos, quando aquela ação que estava em alta também começar a cair, você torna a comprar se você quiser, mas agora em pontos de baixa. Por isso que nesse vídeo, para te ajudar a identificar quando aproveitar justamente esses momentos para ganhar dinheiro com a venda e com a compra, eu vou trazer para você 5 dicas importantíssimas que vão te tornar um investidor melhor. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Eduardo, eu trago informações aqui sobre as bolsas de valores dos Estados Unidos. Aproveita então, já se inscreve no canal e deixa aqui um like e também não esquece de acionar o sininho para receber os novos conteúdos. Hoje eu vou trazer algumas dicas junto com ações que eu vou mencionar. Mas lembre que nenhuma delas são indicativos de compra, até porque eu acredito que ninguém deveria investir baseado somente na opinião de outros. Então faça suas próprias pesquisas na hora de investir. Olha, quando a gente compra ações, a gente pode então se sentir talvez tentado a vender elas assim que a gente tem alguns resultados. E esses, mesmo que eles sejam bons, eu diria, só que rapidamente a gente pode se desfazer de algo que poderia lucrar ainda mais. E isso vai estar diretamente, o comprar e o vender, ligado à nossa estratégia, que muda de investidor para investidor. Eu quero dizer com isso que a compra e a venda de uma ação deve estar diretamente ligada ao tipo de estratégia que você decidiu seguir. Veja que você pode pensar em uma estratégia, por exemplo, de curto prazo, onde você determinou um número X de ganhos, um percentual, 5, 10, 15, 20, 30%, não sei, para uma ação, e depois que você chegou, você decidiu, olha, é hora de vender. Perfeito! É uma forma de estabelecer padrões de ganhos de um investimento e, claro, um reinvestir também, porque você pega esse lucro e já pode reinvestir. Mas olha, existem outros investidores que preferem o longo prazo, porque eles percebem que a ação que eles escolheram, de repente, tem bons fundamentos contábeis e ainda uma excelente perspectiva do mercado onde ela está atuando, tendo em vista, claro, a visão de futuro e do que os consumidores vão procurar, de repente, comprar. É o que a gente chama de thematic investing, onde se foca nas tendências do mercado. Daí, nesse caso, não importa tanto as oscilações, os ganhos momentâneos, porque o foco é justamente na indústria onde a empresa está inserida. É o clássico caso, por exemplo, da empresa Moderna, que é desenvolvedora de uma das vacinas contra o problema pandêmico que a gente vive. Olha, o desempenho das ações dessa empresa no último ano saiu de 54 dólares uma ação e chegou a mais de 480. Mas veja que hoje a gente já está em torno de 400. Aqui você tem que estar atento que aqueles que compraram a ação no ano passado, então, eles lucraram muito com essa estratégia. Mas talvez, aí eu digo talvez, porque depende da sua visão, se capitalizar um pouco, de repente, já que teve um ganho tão grande, não seria interessante. Por quê? Porque, veja, de 480 ela já caiu a 400, significa dizer que a gente está falando aí de um recorte de uns 20% para baixo. Então, é importante observar
que a tendência não é necessariamente da ação subir indefinidamente. Até porque, uma vez controlada essa situação que a gente está passando, a demanda vai ser mais restrita a determinadas quantidades do produto que ela fornece e ainda em momentos específicos, talvez, do ano. Sem contar, claro, na concorrência que está se formando para atender a necessidade do mercado, o que vai levar empresas a baratear os custos dos produtos para se manter competitiva. E isso, claro, vai gerar queda na lucratividade, deixando as ações de talvez serem tão interessantes. Mas o ponto principal aqui é analisar cada ativo que a gente tem em nossas carteiras de modo crítico, sem perder de vista as nossas estratégias para curto, médio e longo prazo. Olha, por isso que a venda de uma ação é um ponto tão crítico, mas para começar, vamos ver então uma situação que leva muitos a se desfazerem de investimentos, mesmo quando se tem boas perspectivas de crescimento. Por isso que o ponto número 1 dos 5 é: não tenha pressa de vender se tudo vai bem. Quando você decide comprar algo, não deve ser sob pressão. Veja que no mercado americano existem milhares de ações de todos os tipos, todos os tamanhos de empresas e mercados consumidores. Por isso que veja que até que ponto aquilo que você decidiu comprar mantém os mesmos motivos e fundamentos pelos quais te levaram a adquirir esse portfólio que você tem hoje. Isso é importante você ter em mente. A minha dica aqui é que para cada ação que você está comprando, seja de uma empresa, um ETF, um REIT, um fundo, você defina de modo claro os dados básicos que fundamentaram a sua compra ou que vão fundamentar ainda. Então daí, a partir disso, você abre uma planilha de Excel, eu te sugiro, e que de forma bem simples você coloque ali aqueles dados importantes na hora de decidir pela compra dessa ação. Ou seja, sejam dados financeiros, indicadores principais e também, claro, como cada ativo se dedica a uma área específica, quais as perspectivas dessa área e por qual prazo também você pretende manter esse investimento quando você comprou. Quando você faz isso, você de repente não vai ser tentado a vender só porque as notícias estão mostrando alguma situação talvez complicada para essa empresa ou para esse setor. Ou de repente, algum momento de queda na situação que está apresentando poderia estar afetando os números da empresa. Mas tudo isso não justificaria você vender. Quer ver um exemplo prático dessa situação? É a empresa chamada NVIDIA, onde a gente pode ver que a ação saiu de $14 em 2016 e chegou a 206 agora em 2021. Mas veja que no meio do caminho a gente teve muitas oscilações nessa ação. Acontece que se você tivesse comprado com base nos fundamentos financeiros da empresa, somados ao mercado que ela está inserida, e neste caso, a NVIDIA, só para lembrar, de repente, se você não conhece, ela é uma empresa de semicondutores extremamente poderosa hoje, envolvidas em tendências de crescimento, de todos os países e de todas as empresas. Por exemplo, área de jogos, data center de nuvem, veículos autônomos, 5G e muito mais. Então, nos momentos de queda dessa empresa, você até poderia não lembrar por que você comprou ela. Vamos supor que você tivesse comprado e você buscasse vender rápido. Mas se você olhasse nas anotações que você supostamente teria feito, como eu te falei agora, você ia lembrar os motivos lógicos pelos quais você deveria manter ela ao invés de vender. E assim você, claro, não teria vendido e você teria lucrado ou estaria ainda lucrando, porque a ação continua subindo. Então, agora vamos dar uma olhada no ponto número 2. Conserve os bons investimentos e especule com aqueles que são maus. Isso mesmo. Olha só, nesse ponto é que entra novamente os seus motivos para comprar determinadas ações. Aqui você tem que saber que esse tipo de ação, de repente, de especulação, não é ação que você vai segurar por longo tempo. Você só quer extrair dela justamente um percentual que você acha interessante. Eu quero dizer com isso que existem então ações onde a compra não está ligada a um ativo que você espera que se valorize, por exemplo, absurdamente, mas algumas classes de ativos que eles são interessantes de serem comprados porque você percebe que mantém padrões de oscilações às vezes constantes ou que tem uma tendência de valorização pelo menos temporária. Em geral, caso você decida ter alguns deles em sua estratégia de investimento, o importante é que seja um percentual pequeno em tua carteira, de modo a não afetar caso você, ao invés de ganhar
perca de repente por um certo tempo, ou de repente perca mesmo, porque eles são voláteis, é por isso que são para especular. Então, que eles sejam um valor não tão substancial, de modo a não afetar substancialmente seus investimentos no caso de perdas. Veja um caso de uma empresa chamada Skillz, por exemplo, que tem um símbolo na bolsa que é SKLZ. Ela opera numa plataforma de jogos móveis que conecta jogadores em todo o mundo. É uma plataforma que hospeda torneios, por exemplo, de vários tipos de esportes também. Ela tinha um preço de venda em novembro de 2020 de 13 dólares. Era uma promessa de crescimento diante do fato de que, com muita gente ainda trancada em casa e voltada para tudo que se referia à internet, é óbvio que tinha realmente uma perspectiva de render muito, de crescer muito essa ação. A empresa mesmo. Então, olha, naquele momento era uma pechincha para comprar com um ponto de corte a ser estabelecido em um percentual de ganho, por exemplo. Ou seja, você investiria e você ia esperar um retorno, por exemplo, cada um define o seu, mas 10%, 20%, 30%, 50%. E quando você define isso, você tem que saber que é o momento certo para você de sair da posição, ou seja, vender a ação. Isso porque ela não era uma empresa com uma tecnologia tão inovadora assim. A ponto, por exemplo, da gente imaginar que viesse a se tornar um líder desse mercado. Então significava que para operação de curto prazo ela era bem interessante, mas buy and hold já era outra história, ou seja, comprar e segurar por um longo tempo. E o que aconteceu? Essa ação subiu até 46 dólares e depois despencou para 15, rebotando para 20, ou seja, subindo novamente para 20, mas não se sustentou. E hoje ela está na casa dos seus 11 dólares. Olha, isso significa então que foi um mau negócio você de repente se você tivesse investido nessa empresa? De forma nenhuma. Veja que esta empresa, se ela se voltar para desenvolver melhor a sua plataforma de jogos, que está ainda em melhoramento, e de maneira que ela venha expandir a sua capacidade de atender às necessidades dos jogadores, claro que vai ser muito positivo para ela. E ainda se, ao invés de ficar só nos Estados Unidos, ela expandir as fronteiras e de repente, claro, ela está na internet, então não tem fronteiras, ela é uma questão de se preparar tecnicamente e chegar em outros mercados e oferecer esse tipo de serviço. E ainda um terceiro catalisador seria ela fazer uma parceria realmente forte com a NFL, que é a Liga de Futebol Americano, e isso aí eu diria para você que se ela conseguir esses três aspectos, é claro que o céu é limite para essa empresa em termos de lucratividade, mas só que não agora. Isso é uma questão de futuro. Agora, veja que de momento são vários então catalisadores para serem unidos a fim de produzirem algo que justifique manter essa posição por longo prazo. Aqui fica evidente que em uma carteira então de investimentos onde você possa ter uma Nvidia ou de repente uma Skillz, qual delas seria para você segurar e qual delas seria para você especular? Não é muito difícil você decidir. Então vamos agora para a terceira dica. Aproveite a volatilidade. Fazendo um gancho com o que eu te falei no tópico anterior, você viu que existem ações onde o ponto de entrada e de saída fazem toda a diferença. Nessa empresa Skillz, por exemplo, você consegue ver ali que 13 dólares foi um bom momento para você comprar. A 20 talvez até 30 de repente, mas ela não foi muito além ali dos seus 40 e tantos. Então, se você tivesse esperado demais, teria ficado complicado ali a tua margem de lucro. Então, quem não fez isso, seja por não ponderar os riscos da operação, ou até pela ganância de querer descobrir o ponto máximo para vender, possivelmente pode ter saído dessa posição com perdas. Mas outro dito do mercado acionário é assim, compre nos rumores e venda nas notícias. É isso. Olha só, ele quer dizer que aproveitar as notícias que estão sendo divulgadas não é de um todo mal. Mas isso não quando já se tem certeza do que se está falando nessas notícias, mas naqueles momentos onde há o que todos nós chamamos de especulação. E aqui eu quero dizer aquelas situações onde você se vê, você ouve, você espera que uma empresa entregue algo que de repente pode mudar o mercado, ou talvez acrescentar um produto que se tem expectativa em torno dele. Então, mas aqui eu quero fazer o seguinte, para sair dessa esfera de definição, eu vou então para um caso prático. Era uma ação da empresa CCIV, que ela é uma SPAC, ou seja, Special Purpose Acquisition Company, que é uma empresa de fachada, eu diria, criada por investidores com o único propósito de levantar dinheiro por meio de um IPO, para que eventualmente, então, depois disso, ela possa adquirir uma empresa, talvez. Veja que um SPAC não tem operação comercial.
não faz produtos e não vende nada. Na verdade, os únicos ativos das SPACs são normalmente o dinheiro arrecadado justamente no próprio IPO. Mas isso não é nada ilegal. Pelo contrário, é totalmente permitido de acordo com a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários aqui dos Estados Unidos. Um SPAC, então, é criado ou patrocinado por uma equipe de investidores institucionais, geralmente aqueles profissionais de Wall Street, de private equity ou fundos hedge, e eles procuram, na verdade, encontrar empresas promissoras para investir através dessa SPAC. Então, eles geram uma fusão e daí vai trazer essas companhias para o mercado acionário de Wall Street. E é aqui que a empresa CCIV entra. Ela fez uma fusão com a companhia Lucid Motors, que é um fabricante de veículos elétricos que está entrando no mercado de sedãs de luxo, ecologicamente corretos. Ela tem grande possibilidade de rivalizar com a Tesla, inclusive, nesse tipo de mercado. Um dos segmentos automotivos, claro, de crescimento mais rápido em todo o mundo. Então, no início de 2021, quando as notícias trouxeram rumor dessa fusão, automaticamente as ações saíram de 10 dólares e escalaram até quase 60 dólares. E tudo isso foi até o exato momento onde o rumor da fusão se tornou na notícia da fusão. Daí, nesse momento, você poderia pensar, bom, então depois desse momento as ações só iriam crescer. Mas no mercado de ações não é bem assim. A ação começou a cair e parou na casa dos 24 dólares. Assim, olha, você pode pensar que seria muito arriscado entrar nesse tipo de ação, mas a grande lição que se tira daqui não está somente no fato do rumor e da notícia. Eu contei para você só parte da história. Isso porque a Lucid Motors, diferente das grandes marcas de veículos elétricos, não tem produção de seus carros a ponto de ter passado pelo campo de provas das estradas, por exemplo. Isso significa que contra a empresa, ela busca, vamos dizer assim, fazer frente à gigante Tesla. Isso conta contra ela, porque não é fácil, já que é um líder de mercado, né? Ainda ela tem o foco, a Lucid, nos carros elétricos de luxo, que é a ponta da pirâmide do consumo. E tendo em vista que não possui uma linha de produção então grande, a gente não pode dizer se o mercado vai receber bem os produtos dela de modo a sustentar então um consumo crescente dela, por exemplo. Por isso que quem investiu nessa ação, se fez de forma consciente, já sabia de antemão tudo isso que eu te falei. Porque nada disso era obscuro. Uma simples pesquisa na internet já podia mostrar que a ideia era boa, mas a empresa não tinha produto. E investir nesse tipo de ideia sempre é um risco. E mais do que isso, é uma ótima oportunidade, claro, de somente estar especulando. Agora você entende então o porquê de comprar no rumor de um bom negócio e vender nas notícias antes que estas mostrem para o grande público os detalhes da operação. Aqui então está um bom exemplo de se aproveitar a volatilidade. Agora, o ponto 4 é bem simples. Você recompraria as ações que você já tem? Eu sei que a pergunta é fácil, mas a resposta é difícil. Se for o caso, olha só, cuidado, porque se você não tem certeza sobre o que você comprou, simplesmente você não deveria ter comprado. E eu te digo isso pelo simples fato de que essas ações que você não se sente de repente seguro com elas, se eventualmente elas oscilarem, o teu conforto em manter elas vai por água abaixo. É muito importante a gente sempre ter ativos ou ações em que a gente possa confiar para manter a tranquilidade justamente naqueles momentos em que o mercado de ações se mostra muito volátil. E muitas ações caem sem motivos. Na verdade, por motivos como medo de repente. A pior coisa que pode afetar um investidor é permitir que os seus sentimentos o dominem. Isso serve para medo, mas também serve para euforia. Por isso que eu volto a falar daquela planilha, sabe lá atrás que eu disse para você registrar cada uma das suas operações? Ela numa breve explicação que você faça lá, quando você for consultar, você já vai ter noção o porquê que você comprou ou talvez o porquê que você agora talvez devesse estar vendendo. Isso vai te ajudar na hora daqueles mercados oscilantes, por exemplo. Veja, por exemplo, aquele ciclo de emoções que todos nós estamos suscetíveis. Ele mostra justamente o ponto de otimismo que vai crescendo até o exagero da euforia, que após a gente baixar a adrenalina, vem junto, de repente, aquela queda no fundo do poço chamado desânimo. Isto mesmo. Mas veja que nesse percurso,
Quem, ao invés de se deixar envolver por esses sentimentos, ao contrário, souber ler o que estava acontecendo com a maioria das pessoas, então veio aproveitar o melhor momento para comprar, já que os sentimentos negativos de alguns vendendo os ativos que têm por simples medo, vai fazer a alegria daqueles que souberam esperar e compraram ações então de boas empresas, só que naquele momento estavam baratas por puro sentimento de medo daqueles que de repente se desesperaram e venderam. Então agora eu digo assim, relaxe, porque o ciclo sempre se repete. Preste atenção e invista conscientemente. Assim você vai ser quem se beneficia do ciclo ao invés daquele que perde por conta do ciclo. Por isso, agora vamos observar o ponto número 5. Seja flexível com o que você acredita. Sempre você deve estar atento ao que aqueles que sabem mais do que você estão falando. Não se apegue às suas ideias pré-concebidas e com isso venha a perder oportunidades. Isso é para você levar em conta o fato de que é da troca de ideias e de informações que a gente cresce e melhora em todas as áreas da nossa vida. Os investimentos não são diferentes, por isso que estar atento ao que acontece com os mercados em âmbito mundial sempre nos ajuda a perceber o que podemos fazer para melhorar nossa lucratividade e proteção da carteira de investimentos. Quer ver um exemplo? No final de 2019, eu estava viajando de Londres para Miami e o mundo parecia que estava seguindo como sempre, ou seja, economias, políticas, questões sociais, mas cada país que estava envolvido com isso estava cuidando de si mesmo. Mas já eu estava ouvindo algum rumor, notícia só de jornal, sobre uma tal gripe que de repente estava acontecendo na China. Mas para ser sincero, eu nem passava à minha cabeça questões como o fechamento de países. Por isso que, sem imaginar nada, eu comentei com um parceiro de negócios americano o que eu estava ouvindo. E ele, claro que tendo por base a história do país dele, ou seja, os Estados Unidos, ele me disse, olha, aqui não é possível imaginar se fechar as fronteiras para o mundo. Tudo bem. O problema é que a situação de janeiro de 2020 até março de 2020 só piorou. E eu não preciso nem dizer o que aconteceu, já que todos sabemos o caos que absolutamente todas as nações ainda estão vivendo. O que eu quero dizer aqui no caso é uma coisa chamada efeito borboleta. Já ouviu falar? Esse efeito borboleta ele faz parte, ou melhor, é um dos resultados centrais da chamada teoria do caos, que foi trazida por um matemático chamado Edward Lorenz, que em 1972 ele escreveu um artigo e lá Lorenz ele perguntou o seguinte: poderia um bater de asas de uma borboleta no Brasil causar um tornado no Texas? A pergunta é interessante, mas só que hoje a gente já pode concluir que um bater de asas pode causar um impacto, na verdade, no mundo inteiro. Então não se feche ao que você pensa que sabe, porque uma certeza eu te dou, o que a gente sabe é infinitamente menos do que aquilo que a gente não sabe. A solução para isso, então, é a curiosidade por aprender. Por isso que destas 5 dicas eu queria saber de você agora, qual você considera mais importante? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E também, se esse vídeo trouxe valor para você, me ajuda dando um like e compartilhando com mais alguém. Então, obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!